Estudo dos livros dos profetas menores, lição número 63. Nós vamos começar o livro de Abacuque. Me programando certinho aqui, Abacuque nós vamos fazer em 3 domingos. Hoje nós vamos fazer o capítulo 1 inteiro, mais o versículo 1 do capítulo 2. Depois o capítulo 2 até o final e o 3 separado. Então vai dar para fazer tudo em um mês, né? Um dia para a introdução e os outros 3 dias para o livro todo. Então, hoje nós vamos dividir o texto em algumas partes. A primeira parte que nós vamos ver hoje é Abacuque 1, do 1 até o 4. Encontrem o profeta Abacuque. Amém? Todo mundo já achou? Eu vou ler só o versículo 1, aí vocês continuam lendo aí, do 2 até o 4, depois nós vamos continuar com as outras leituras, tá? Vamos lá. Abacuque 1:1 diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Certo? Então aqui é a sentença. O versículo 1 diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Sentença, o que quer dizer? Sentença é um peso, um oráculo, né? Sugere uma proclamação de um acontecimento trágico ou desastroso. Então, Deus deu uma sentença através do profeta Abacuque. Ele deu uma condenação, ele deu não só um aviso, mas a profecia de que ia se cumprir daquela forma e não tinha volta. É diferente quando Deus falou através de Jonas para Nínive. Quando Deus falou através de Jonas, ele falou para Jonas profetizar contra Nínive. Mas houve um arrependimento da parte de Nínive e dessa forma ele mudou a sentença. Então ele mudou aquilo que aconteceria. Vamos dizer assim, Deus se arrependeu do mal que faria contra Nínive e deixou de fazer porque eles se converteram. Mas aqui é contra Judá uma sentença que não vai ser alterada. Então esse aqui é um oráculo que Deus mandou para ele, que não vai ser mudado, não importa o que houvesse. E Deus já sabia que eles também não se arrependeriam. Então era a sentença contra o povo de Judá. Então, como lá em Naum, né, que nós vimos também, é o capítulo anterior, o livro anterior aí, ele diz assim, ó: sentença contra Nínive, livro da invasão de Naum, livro da visão de Naum, o Eucosita. É a mesma coisa, só que agora, quando Deus profetiza contra Nínive novamente, já não tem mais volta. Ele primeiro usou Jonas para profetizar contra Nínive, houve arrependimento, eles mudaram, 100 anos depois, fizeram as mesmas coisas, as mesmas práticas. E aí Deus trouxe uma sentença contra eles que não seria alterada mais. Pode passar? Aí eu tenho um texto aí, ó. O irmão pode abrir aí, Dervílio. O irmão leu um e a irmã Márcia leu outro versículo lá. Jeremias 22, 13 e a irmã leu 14. Jeremias 22, 13. Dos versículos 1 até o 4, trata do primeiro problema. Perplexo com a perversidade desenfreada, Abacuque deseja saber por que Deus permite que elas continuem. Então ele fala aqui: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Então ele fala que ele está clamando já há algum tempo a Deus, que ele já está dizendo a Deus que o povo está sofrendo na mão do governo, que a opressão é muito grande em cima dos pobres, né? A classe rica naquela época estava crescendo em cima dos pobres, não é nada diferente do que acontece hoje, né? Mas era uma exploração de trabalho escravo realmente. Então o próprio rei fazia o seu povo virar escravo para construir as coisas para ele, para fazer as casas deles, para poder trabalhar para eles sem ganhar, né? Fazendo o povo trabalhar dessa forma, sendo que eles já eram escravos, só que eles estavam na terra deles, né? Então, na época, o próprio rei Jeoaquim era um péssimo governo, mesmo sendo um rei vassalo do Egito. Pode ler aí, Jeremias?
Viu só? Esse aí é o rei Joaquim. Jeremias é dessa época, dessa mesma época aqui de Abacuque. E ele fala contra esse rei Joaquim dessa forma. Ele fala: ai daquele que diz que vai construir, que vai edificar à custa das pessoas, né, à custa do pobre, oprimindo ele, sem remunerar. Então era um trabalho escravo, né? Ele fazia o povo trabalhar para ele, de graça, né? E ele ainda falava o que ele ia fazer: vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só as coisas mais difíceis que tinha na época, mais caras que tinha, de tanto fazer o trabalho escravo, quanto tirar o dinheiro do povo também. Então era uma violência muito grande, interna. O próprio rei de Israel fazia isso com eles. Talvez porque, como eles eram um país vassalo do Egito, ele não se importasse muito em governar bem o povo. Ele queria só crescer à custa deles, só queria arrumar o benefício deles, porque já era domínio do Egito mesmo. Talvez ele pensasse dessa forma, né? Mas ele era um rei ruim, ele foi um rei muito ruim, né? Eu tenho uma nota aqui que eu vou estar lendo lá em Jeremias. Está indo em Jeremias aqui. Olha só. Uma acusação contra Jeoaquim, o irmão mais velho e sucessor de Salum. Ele construiu edifícios reais sofisticados à custa de trabalhos forçados, como a gente leu ali no 13 e 14. Jeremias predisse a forma habitual de lamento fúnebre não seria utilizada quando Joaquim morresse, e que ele não seria enterrado, mas simplesmente arrastado para fora da cidade e lançado sobre um monte de lixo. A ausência de palavras e foi sepultado em 2 Reis 24:6 é significativo. Então ele foi um rei tão odiado que você vê que ele não foi nem sepultado. Quando ele morreu, eles arrastaram o corpo dele para fora da cidade e jogaram fora, né? Lá, e os animais do campo, né, consumiam a carne. Foi como aconteceu com Acabe, com Jezabel, né? Acabe morreu na guerra e Jezabel caiu do muro, né? Foi estrupiada lá, passaram em cima com o carro dela. Os animais comeram a carne dela, deixou só as palmas da mão, a palma do pé, não sobrou nada dela. O sangue dela ficou salpicado no muro da cidade. Era um povo muito odiado. Teve uns reis de Israel que foram muito odiados. O pessoal fizeram coisa ruim. Acabe era pior do que esse Joaquim aqui ainda, né? Você conhece bem a história dele. Só fez coisa errada, casou com a mulher errada, e tudo que eles fizeram foi mal. Tudo. Pode passar? Versículo 3 e 4 diz assim: porque me mostras a iniquidade e não fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Então o versículo 3 fala de litígios. Só que esse litígios que ele está falando aqui não é contendas do inimigo contra Israel, contra Judá, mas entre eles mesmos, né? Conflitos entre os próprios judeus e não entre os inimigos, entre eles e seus inimigos. Observe a extrema sensibilidade do profeta ao pecado. Então, olha o jeito que ele fala: porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Olha só como ele identifica o pecado no meio deles, e ele se sente triste por causa daquilo que ele vê. Ele fala para Deus: por que o Senhor me faz ver essa opressão no meio do meu povo, né? O que ele está querendo dizer? Por que o Senhor não faz justiça sobre o que está acontecendo, né? Por que eu tenho que ver isso, né? Essa contenda entre o meu próprio povo, né? Essa opressão do rei sobre a classe inferior, dos ricos sobre os pobres, né? Esse roubo, essa escravidão que há dentro da própria cidade, dentro do próprio país, né? Aí no versículo 4 ele fala: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida, né? Ele está falando do que? De corrupção, né? A lei se afrouxa. É a mesma coisa que não é para você ver. Você vê uma coisa acontecendo dessa hoje, já acontecia desde aquela época, né? A lei se afrouxar é a injustiça, a lei fica paralisada. Funciona só para aquele que é pobre, né? Só para aquele que não tem recurso, que não tem influência, né? Mas o rico, ele comprava a justiça, ele comprava o direito, né? Ele comprava tudo ali, o dinheiro pagava tudo desde aquela época, né? Então,
Perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Pode passar? Aí, agora nós vamos continuar a leitura aí do 5 até o 11. Pode ler aí, do 5 até o 11. Então, agora o que acontece? Pode passar aí. Abacuque, ele fez a primeira pergunta para Deus: por que Deus não fazia justiça sobre a opressão que estava acontecendo em Judá, sobre a injustiça que estava acontecendo lá? Aí Deus responde, e nós vamos ver depois que Abacuque não gostou da resposta, né? Então, no versículo 5, Deus começa a responder através de Abacuque. A primeira resposta, a resposta de Deus é que está enviando os babilônios para castigar Judá. Lembrando que Israel estava em sua terra e era domínio egípcio, como eu estava falando, né? Faraó Neco, ele dominava sobre Israel naquela época. Ele escravizava eles dentro da própria terra. Eles eram um país vassalo, eles eram um país que pagava imposto para eles, que trabalhavam para eles, mas viviam dentro de Israel, viviam dentro de Judá. Agora, eles vão para o cativeiro. Agora é diferente. Agora entra a Babilônia lá e leva o povo para fora, tira eles de lá. Isso aí é a escravidão e cativeiro, né? Então eles foram tirados da terra deles. E era essa justiça que Deus ia fazer sobre o povo de Judá. Lembrando que Israel estava em sua terra e era domínio egípcio, e agora seria levada em cativeiro para a Babilônia. Pode passar? Na verdade não é Israel, tá? É Judá. Eu errei ali na hora de escrever. Então no versículo 5 ele fala: vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não creereis, como quando vos for contada. Então vai ser uma coisa tão terrível que eles nem vão acreditar quando o profeta contasse, né? Porque Abacuque estava trazendo essa profecia para Judá, e ele fala: vai ser tão grande essa obra que eu vou fazer, essa destruição, né? essa invasão da Babilônia, que vocês nem vão acreditar quando ela for contada, só vai acreditar na hora que acontecer mesmo, porque é uma coisa tão espantosa que aconteceu, que eles não esperavam por aquilo, né? E aí no versículo 6 e 7, pois eis que suscito os caldeus. Aí ele fala desses caldeus aí: nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Então quem que são esses caldeus aí? Caldeus, eles são um povo semita. O que é povo semita? É o povo da geração de Sem. Lembra quem que é Sem? Alguém lembra? Sem teve mais 2 irmãos, que é Sem, Cão e Jafé, né? Eles são filhos de quem? De Noé. Olha só, vamos voltar aos primórdios da humanidade. Antes de Noé, tinha um monte de gente. Depois de Noé, a terra inteira se dividiu em 3 nações apenas, que são os 3 filhos dele: Sem, Cão e Jafé. Os semitas, né? Eles são o povo que moram na Ásia, o povo que ficou naquela região, né? A descendência de Jafé é o povo que foi para a Europa, e a descendência de Cão é o que foi para a África. Então o mundo se dividiu ali, cada um foi para um canto do mundo, e depois foram espalhando, foram colonizando o restante do mundo. Mas nos primórdios da humanidade, lá em 5.000 anos antes de Cristo, foi assim que aconteceu, né? Um para um lado, outro para o outro, outro para o outro. Então esses caldeus, eles são do Oriente, eles são semitas, da geração de Sem, que assumiram o controle do Império Babilônio. Então esses caldeus, como ele fala aqui, eles são um povo forte, um povo poderoso que marcha sobre a terra, e eles tomaram a Babilônia naquela época. Então eles tinham também tomado a Babilônia, e eles estavam no controle da Babilônia, e dessa forma eles também iriam invadir Israel. Então eles estavam invadindo tudo ali por fora, e Deus usou eles para invadir Israel também. Então, olha só o que Deus fala a respeito desses homens. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Então, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os babilônios, eles não respeitavam nenhuma lei, somente as suas.
Então eles tinham um padrão de moralidade deles, um padrão de lei que era deles, e eles não respeitavam as outras leis, não respeitavam as leis dos países vizinhos. Isso quer dizer, o que ele está querendo dizer aqui? Que eles são um povo violento, um povo que a pessoa respeita só aquilo, eu me respeito só a mim mesmo, os outros para mim não importa, entendeu? Então eles chegaram lá arrasando com tudo, né? E era uma invasão terrível, né? É como os ninivitas da Assíria, eles eram homens ruins. Eles não só invadiam e levavam o povo, eles queimavam, eles arrancavam pedaços, eles amontoavam as pessoas, queimavam em praça pública, empalavam as pessoas, faziam crueldades. Não era só uma guerra, era uma chacina, né? Era uma crueldade. E esses babilônios eles eram assim, né? Eles eram cruéis. Pode passar? Quem ficou por último aí? Você? Abre lá em Gênesis 49, 27. Pode abrir lá. Você abre em Jeremias 5, 6. E você abre Sofonias 3, 3. Depois nós vamos estudar também. Acho que nós não estudamos Sofonias, né? Ou estudamos? Eu nem lembro. Não, é o próximo livro. Nós não estudamos ainda. Lobos ao anoitecer. Então os versículos 8 e 9 ele começa a falar, né, desse poder desse povo, né? Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros. Então ele fala que os cavalos são ligeiros, né, são rápidos, eram cavalos rápidos para a guerra, que era o animal utilizado para a guerra naquela época. E os cavaleiros, eles eram como lobos ao anoitecer. O que quer dizer lobos ao anoitecer? Eles estavam comparando os invasores como lobos famintos, que não acharam comida o dia inteiro, e eles chegaram à noite e estavam com fome. Então eles eram como lobos ao anoitecer, lobos famintos, procurando por caça, procurando por presa. Eles vieram violentamente, né? Pode ler lá em Gênesis 49, 27. Então ali esses versículos aí, ele compara cada um dos filhos de Israel, de Jacó, com um animal, né? Ele compara vários animais ali. Ele fala de Benjamim como um lobo, né? Um lobo que é faminto, que despedaça a presa, né? E ele compara Benjamim dessa forma. Porque todos os filhos de Israel ali nessa época, eles eram homens que, se precisasse defender a família, eles defendiam a família eles sozinhos, né? Você vê os dois filhos dele, né? Simeão e Levi, eles tinham feito uma aliança com um povo vizinho, e Simeão e Levi não estavam concordando muito bem com aquilo, né? Eles não queriam. O que eles fizeram? Eles falaram para eles assim: olha, vocês vão ter que fazer parte do nosso povo, vocês vão ter que fazer como a nossa lei, se vocês quiserem fazer aliança conosco. Os dois fizeram isso. Então vocês vão ter que fazer o quê? Nós vamos aí e nós vamos circuncidar cada um dos seus homens. Os homens maiores de 12 anos, 8, não lembro que idade que ele falou lá. Todos os homens, circuncidou todos, né? O que aconteceu? Na mesma noite que ele circuncidou eles, os homens estavam incapazes de se defender. Eles entraram lá e matou todo mundo. Eles entraram nas cabanas, os dois, sozinhos. Eles entraram e mataram a cidade inteira, os dois. O acampamento inteiro de homens, eles mataram tudo, porque eles não queriam fazer aliança com eles. Então eles traíram eles, cortaram o prepúcio, né? Fizeram a circuncisão, que vocês sabem muito bem o que é. Fazia-se, naquela época tinha anestesista? Não. Naquela época tinha faca afiada? Não. Eles fizeram com pedra, faziam a circuncisão com pedra, né? Tinha as espadas que eles usavam, mas não usavam utensílio pequeno, assim, eles usavam pedras afiadas para fazer isso. Colocava na pedra e cortava. Então os homens estavam bem incapazes de se defender. Mulher e criança não se defendia de um homem naquela época. Matou todo mundo. Então esses homens, eles eram dessa forma. Se você ler esse capítulo que ele está falando, capítulo 49 aí, você vai ver ele falando de cada um dos filhos de Israel de uma forma, né? Da sua personalidade. Então ali é só para comparar, para mostrar a questão do lobo, né? Como era representada para eles. Jeremias 5, 6.
Então, ali ele usa vários animais ali para comparar, né, a ferocidade do ataque, né, da justiça que ia ser feita. Então, o lobo, ele era desde sempre um animal muito temido, né? É um animal que é forte, é traiçoeiro, ele é poderoso. Sofonias 3:3, pode ler? Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus inimigos são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Olha só, não deixa nem os ossos, né? Lobos da tarde não deixa os ossos para o outro dia. No mesmo noite ele já comia tudo, não sobrava nem ossos. Que coisa, né? Então, aí no versículo 9, ele diz assim: eles são todos, eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia. Então eles estavam dominando vários povos naquela época, como tinha falado os caldeus, né? Os que tinham dominado a Babilônia. Dessa vez os invasores levariam cativos com toda a violência. Então ele fala: vem para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem cativos como areia. Estavam dominando tudo naquela época lá, e também levariam Judá em domínio. Pode passar. 10 e 11. Amontoando terra. Olha que interessante. Estes escarnecem os dos reis. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Amontoando terra. Então, rio dos reis, né? Os príncipes são motivo de riso. Eles dominavam tudo. Eles nada fazia frente para eles. Eram muito fortes, muito poderosos na guerra, né? Eram homens poderosos. E ele fala que eles amontoavam terra e tomavam a cidade, porque todas as cidades, né, elas eram fortalezas fechadas, né? Principalmente a capital de algum lugar, ela é uma fortaleza fechada dentro de altas muralhas largas, que tinham sentinelas, que tinham portões grandes, que é para não ser invadida facilmente. E desde aquela época, né, como na época medieval, eles usavam um negócio que chamava torre de cerco. Pode passar aí? A torre de cerco, né? Ela é uma plataforma, são várias plataformas com uma escadaria por trás, para os soldados poderem subir as montanhas. Então elas tinham rodas embaixo, elas eram posicionadas na frente das muralhas, e eles subiam com os soldados para poder subir diretamente no alto da muralha, né? Para poder invadir a cidade, porque não tinha como eles invadir a cidade. Em cima dos muros tinham catapultas, tinham armas, os homens atiravam com lanças, com flechas. Então quem estivesse embaixo, né, morria antes de chegar, né? Eles estavam começando a usar fogo naquela época também para a guerra. Então era muito difícil invadir uma muralha. O que eles fizeram? Fizeram isso aí. E esse amontoando terras é provavelmente uma referência a isso. Eu acho difícil eles amontoar terra o suficiente para poder escalar, fazer uma rampa para poder escalar uma muralha. Então provavelmente o que eles estavam fazendo desde a época já era isso aí, né? A torre de cerco. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Pode passar? Vamos fazer a última parte do capítulo, até o versículo 1 do capítulo 2. Então agora vamos ler do 12 até o 2:1. Aí leu 12, continua aí, 13, 14, 16. Então, agora é o segundo problema, a segunda pergunta de Abacuque. Deus, primeiro ele pergunta para Deus: até quando o Senhor vai permitir que a injustiça seja feita e não seja punida? Aí Deus fala para Abacuque: então Abacuque, eu vou mandar os caldeus, os babilônios, invadir a terra e levar o povo em cativeiro. Profetiza isso contra o povo. Aí Abacuque: opa, pai, peraí, mas por que o Senhor vai fazer isso? Então Abacuque também não gostou da resposta de Deus. Vamos lá, pode passar? 12 e 13. Agora o profeta levanta mais uma questão para Deus: por que Deus usará uma nação ímpia para julgar Judá?
sendo que, ainda que os judeus estivessem em pecado, eram mais justos que os babilônios e vinham sem nenhuma piedade. E olha só, tu não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar o juízo puseste aquele povo? Tu, ó rocha, fundaste para servir a de disciplina. Então ele fala, exaltando o nome de Deus, né? Rocha, Senhor poderoso. O Senhor vai colocar aquele povo lá para executar disciplina contra nós? Então ele não gostou. Eu acho que o que ele queria era que Deus levantasse um profeta dentre eles, né? Falasse para o povo: vocês vão ser castigados, talvez com uma praga, com uma seca, alguma coisa assim, só para o povo falar assim: nossa, nós erramos, nós temos que, né, parar de cometer pecado. Deus vai matar o rei, por exemplo, né? Deus vai trocar o rei, porque o rei era muito ruim. Eu acho que Abacuque queria isso, entendeu? Ele está lá perplexo por causa da impiedade acontecendo no meio do povo, mas ele não queria que viesse um babilônio, acabasse com a terra deles e levasse o povo tudo lá para a Babilônia em cativeiro, porque eles já eram dominados, né? Já eram escravos, e agora ainda ser levado para fora da terra por outro povo pior do que os egípcios. Aí ele achou ruim, entendeu? Pode passar. Então ele fala no versículo 13: tu és tão puro de olhos, olha só, ele falando para Deus: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, e não podes contemplar. Porque pois toleras o que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então ele está falando assim: aquele povo perverso, aquele povo injusto, né? E o Senhor não pode ver, é tão puro de olhos que o Senhor não consegue ver, falando para Deus, o Senhor não consegue ver que o nosso povo vai ser oprimido por um povo pior, né? Então ele não estava gostando da resposta de Deus. Pode falar? O cavalo de Troia. O cavalo de Troia foi um... Cavalo de Troia foi uma coisa única que aconteceu lá, bem pensada, né? Mas isso aí foi muito tempo depois, né? Peraí, aquele lá eu já li? Não. Tratados como pescas, versículo 14 e 15. Porque fazes os homens como peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Então os invasores, né, ele fala no versículo 15 também: a todos levanta o inimigo com um anzol, pescando-os de arrastão, e eles se alegram e se regozijam. Então ele fala aqui que os babilônios, eles vinham, da forma que Deus estava falando ali para Abacuque, eles vinham tratar Israel como pesca, como peixe, né? Que você pega, tira do mar, eles não podem fazer nada, né? Eles ficam indefesos. Então os babilônios os tratariam como os peixes, usando de todos os meios para capturá-lo, né? Ele fala com anzóis, com arrastão, né? Arrancando nas redes. Eles iam fazer o povo de Israel como nada, né? E ele já estava sentindo aquilo que ia acontecer. Pode passar? Versículo 16 e 17. 16 diz assim: por isso oferece sacrifício à sua rede, e queimam incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção, e tem a gordura tem gordura a sua comida. Olha só, ele não está falando literalmente de rede aqui. Por isso oferece sacrifícios à sua rede, e queima incenso à sua varredura. Ele não está falando de rede, ele está falando de arma. Porque se eles são tratados como peixe, e a vara e a rede é usada para pescar, o que quer dizer? Que eles são peixes, o povo de Israel é peixes, e as redes ou os anzóis, as varas, são as armas de guerra, certo? É uma comparação no sentido figurado ali, né? Trocando figurinha, né? Então, oferece sacrifício, queimam incenso, ele falou aqui. Os caldeus, literalmente, eles prestavam culto às suas armas de guerra. Eles literalmente colocavam a arma de guerra lá e veneravam elas. Esse povo era doido, né?
Eles tinham deuses naquela época, todo mundo tinha um deus, e para aqueles homens as próprias armas deles eram como seus próprios deuses, né? Eles talvez acreditavam que elas tivessem espíritos antepassados, ou que elas tinham realmente era algum tipo de deus, algum ídolo. Eles prestavam cultos às próprias armas, as armas de guerra, as espadas, as lanças. Eu estava assistindo aquele pessoal ilhado em Alasca, aí ele veio batendo no cerco, aí fala que primeiro o que tem que fazer é matar, tirar o coração e dar uma mordida com uma medalha no coração, tudo, que daí assim liberta o espírito do animal. Mas é porque aí ele sai pelo buraco que ele comeu? O espírito? Só pode, né? Eles têm uns negócios na cabeça dele. Então, não é umas coisas muito doidas? Quando o outro matou, ele tem um lado de capim na boca do animal, porque quando ele atravessar para o outro lado, ele tem que comer lá do outro lado. Agora, atravessar para o outro lado, ele vai comer a carne do animal, tudo não atravessar. Vai comer até o capim que ele colocou na boca do animal? Então, cada coisa que é só a pessoa que não conhece Deus mesmo que faz um negócio desse. Quem não conhece, não tem entendimento do que Deus é, do que Deus faz, é difícil essas coisas. Aí o versículo 17 ele fala: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então aquele povo, como eu falei, eles estavam dominando tudo por volta, né? Eles tinham dominado os babilônios, né? Então ele fala os babilônios, mas na verdade eram os caldeus que tinham dominado os babilônios, e eles estavam tão saturados de inimigos que eles tinham derrotado, tinham invadido, tinham levado cativeiro, que ele fala: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Esvaziando sua rede é consumindo a presa e sempre tomando novos cativos. Então eles cativavam um povo, levava, pegava outro povo, levava, né, de volta. Então eles estavam fazendo como pescar peixe, né? Ele vai lá, leva, esvazia a rede e pega outro, né? Então eles estavam dominando muitos, e eles iam fazer isso dessa forma, né? Então Abacuque questiona a Deus a respeito disso. Eles vão continuar fazendo isso, vão continuar dominando os povos, vão continuar esvaziando suas redes e enchendo de novo, e matando o povo sem piedade? Então Abacuque queria a justiça, mas não queria da forma que Deus ia fazer. Aí o profeta faz 3 perguntas para Deus, então, nessa sessão que a gente leu. Pode passar aí? Primeira pergunta, no versículo 13: acaso ele toleraria o pecado da Babilônia? Então no versículo 13 ele fala: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão e não podes contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfilmente e te calas quando o perverso devora o que é mais justo do que ele? Então ele fala: o perverso devora o que é mais justo do que ele, porque ele não queria que aquele povo injusto fosse lá fazer justiça contra eles. É o que eu estava falando agora. Ele queria que viesse ou uma seca, ou matasse o rei, trocasse de rei, ou alguma coisa do tipo. Eu acho que ele esperava, né? Ele não queria que o povo viesse e dominasse eles e levasse eles em cativeiro. Mas o Davi, Deus fez isso, né? O povo Davi, o que o Davi queria. Isso. E a segunda pergunta: acaso permitiria que Judá fosse capturado como peixe? Aí no versículo 15 que nós lemos, né? 15, 16, em diante. E a terceira pergunta: acaso calar-se-ia para sempre? Então ele pode passar? Esse aí é do versículo 17 que a gente leu. Que resposta eu terei? Abacuque esperava conversar com Deus. No versículo 1 do capítulo 2 ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e a resposta que eu terei à minha queixa. Então Abacuque, né, todo mundo vê essa parte do capítulo 3, que é muito conhecido, né, que fizeram várias músicas disso aqui, mas pouca gente fala sobre isso aqui que aconteceu, né? Tanto daquilo que aconteceu em Israel naquela época, né, pelo rei Joaquim, do domínio que eles estavam tendo, a invasão, né? Mas ninguém fala também das queixas de Abacuque, porque Abacuque queria justiça, mas queria da forma dele, né? E aí ele fala até no versículo 1 aqui do capítulo 2: agora eu vou me colocar na minha torre e eu vou esperar ver o que Deus vai falar para mim. Vamos ver a resposta que ele vai me dar. E aí, na próxima aula, nós vamos estar vendo a resposta de Deus, que é a segunda resposta. Capítulo 2, versículo 2 até o versículo 20. Aí encerra o capítulo 2, depois vamos para o louvor de Abacuque. Amém? Pode passar?